Para trabalhar com esse fio, eu uso agulha de 3,5 mm. Então, vamos lá. Iniciando pela correntinha, nós vamos fazer um aro, um anelzinho, com 8 correntinhas. Venho aqui na primeira e faço um ponto baixíssimo. Meu aro está pronto. Agora, eu vou erguer 4 correntinhas, porque nós vamos trabalhar com pontos altos duplos. Na medida que eu for fazendo essa carreira, eu vou escondendo esse fio aqui no aro. Então, vamos lá. Ponto alto duplo são 2 laçadas na agulha. Introduzo dentro do anel, dentro do aro, passo por 2 e novamente por 2. Agora aguardo, porque eu vou fazer ele junto. Novamente 2 laçadas, puxo o fio, passo uma vez, outra vez, passando por 2. E novamente, outro duplo. Contando com a correntinha, é como se eu tivesse 4 pontos. Agora, ao invés de eu arrematar os 4 pontos de uma vez, eu vou arrematar os 2 primeiros e depois os 2 últimos. Então, veja bem, arremato 2, aí puxo o fio e arremato o que ficou na agulha. Então, dessa forma, ele fica mais afuniladinho aqui, como se fosse uma pétala com uma pontinha mais acentuada. Agora, 5 correntinhas e um ponto alto duplo para separar uma pétala da outra. Aí é um ponto alto duplo normal. Novamente 5 correntinhas e outra pétala, colocando dentro do aro. Então, vamos lá. Quatro pontos altos duplos. E agora, para arrematar, passo por 2, puxo o fio novamente e arremato o restante dos pontos que ficaram na agulha. Então, agora, repito a sequência. 5 correntinhas e um ponto alto duplo para separar as pétalas.
Observe, então, 4 pétalas. Então, agora, para arrematar, eu vou fazer normalmente aqui 5 correntinhas, o ponto alto duplo. Agora, eu vou fazer apenas 2 correntinhas e vou fazer um ponto alto, pegando no alto dessa primeira pétala. Dessa forma, o meu fio já fica aqui no meio desse aro aqui. Dessa alça, né? Agora, para a próxima carreira, eu já introduzo nessa mesma alça a agulha, puxo um fio e faço um ponto baixo. Agora, quando a gente for pular a pétala, eu vou colocar 5 correntinhas. Venho na próxima alça e faço um ponto baixo. Agora, 3 correntinhas. Venho aqui nesse ponto alto de separação das pétalas e vou fazer um ponto alto simples, sem ser duplo. 3 correntinhas e outro ponto alto no mesmo ponto. Formei um Vzinho, que é o meu canto. Novamente, 3 correntinhas, um ponto baixo na alça. Agora, como eu vou pular a pétala, eu vou fazer 5 correntinhas. E essa é a repetição. 3 correntinhas, no ponto alto que separa as pétalas, eu faço um Vzinho. Mais 3 correntinhas, ponto baixo na próxima alça. Vou pular a pétala, então eu faço 5 correntinhas. E assim vai ficando a marcação do quadro, do square. Finalizo com um ponto baixíssimo naquele primeiro ponto baixo. Agora, nós vamos fazer uma carreira com pontos altos duplos. Então, eu já vou erguer aqui 4 correntinhas. E aí, dentro dessa alça de 5, eu vou colocar 5 pontos altos duplos. Sobre o ponto baixo, eu coloco um ponto alto duplo. Na alcinha de 3, eu coloco 3 pontos altos duplos. Um ponto alto duplo.
sobre esse ponto e cheguei aqui no cantinho. Dentro do Vzinho, eu vou colocar 5 pontos altos duplos, sem nenhuma correntinha, só pontos altos duplos. Agora, um ponto alto duplo sobre o ponto alto do Vzinho. E essa é a sequência. Na alcinha de 3, você coloca 3 pontos. Ponto alto duplo sobre o ponto baixo. Na alcinha de 5, você vai colocar 5 pontos altos duplos. Um ponto alto duplo sobre o ponto baixo. E na alcinha de 3, novamente, 3 pontos altos duplos. Um ponto alto duplo sobre o ponto alto do Vzinho e 5 pontos altos duplos dentro do Vzinho. Essa é a sequência. Vou encerrar a carreira com um ponto baixíssimo na quarta correntinha. 1, 2, 3, 4. Agora, eu já levanto mais 4, que é o que equivale a um ponto alto duplo. E eu vou fazer mais uma correntinha, que é para dar distância para o próximo ponto. Pulo um ponto alto duplo, no próximo ponto eu faço outro ponto alto duplo. Então, eu venho dessa forma, uma correntinha, pulo um ponto, no próximo eu faço um ponto alto duplo. Então, veja bem, agora eu cheguei nesse ponto, que é aquele 1 que fica sobre o Vzinho, aquele ponto do V, que faz a parte do canto. Então, nesse momento, veja bem, eu tenho 3, 6 pontos altos duplos, contando com aquela correntinha inicial. Então, nesse momento, eu faço uma correntinha e vou pular 2 pontos altos duplos e venho aqui, nesse aqui do canto, porque nesses pontos altos aqui do canto eu tenho 5. Então, eu venho exatamente no centro. Pulo 2 e venho nesse terceiro. E vou fazer o Vzinho. Um ponto alto duplo, 3 correntinhas e outro ponto alto duplo no mesmo ponto. Agora, a sequência novamente. Uma correntinha, vou pular esses 2, porque eles fazem parte do canto,
e venho aqui nesse ponto que está sobre o ponto do vizinho. Pulo 2, venho aqui nesse terceiro. E aí, volto a fazer a sequência. Uma correntinha, pulo um ponto e faço outro ponto alto duplo. E fazer o próximo V. Observe que de um Vzinho até o outro Vzinho, eu vou ter no total 3, 6, 7, 8 pontos altos duplos. Aqui eu estava com 6 porque começou no meio do square. Quando eu for finalizar, eu vou terminar fazendo esses que faltaram. Então, agora a sequência normal. Pulo esses dois, porque está aqui no canto. E aí, depois volto a pular um. Encerrando a carreira, já fiz aqui o cantinho, mais os 2 pontos altos duplos. Agora, faço uma correntinha e venho na quarta correntinha e faço um ponto baixíssimo, completando essa parte do square. Agora, nesse mesmo ponto, eu já faço um ponto baixo, 3 correntinhas e um ponto baixo sobre o outro ponto alto duplo. 3 correntinhas, um ponto baixo sobre o próximo ponto alto duplo. Então, essa é a carreira de ondinhas. Veja bem que eu não coloco no espaço, mas sim sobre o ponto alto. No canto, eu vou fazer da seguinte forma: 3 correntinhas, um ponto baixo dentro do Vzinho, 3 correntinhas, novamente outro ponto baixo dentro do Vzinho, 3 correntinhas e aí sim em cima do ponto alto. Agora a sequência normal: 3 correntinhas, um ponto baixo sobre o ponto alto. Eu vou encerrar essa carreira fazendo uma correntinha e um ponto alto, introduzindo a agulha naquele ponto baixo inicial. Eu faço dessa forma para que eu já
meu fio já saia aqui em cima, no alto da correntinha. Observe que essa carreira deixa o square um pouco largo, mas a próxima é que vai acertá-lo. Como essa carreira tem bastante correntinhas, então é por isso que ele fica dessa forma. Então, essa última carreira é da seguinte forma. Introduzo a agulha nessa alcinha recém-formada, puxo o fio e faço um ponto baixo. 4 correntinhas, que equivale ao ponto alto duplo, e mais uma correntinha para virar. Na próxima alcinha, eu coloco um ponto alto duplo. Então, é essa a sequência, uma correntinha, um ponto alto duplo, colocando dentro da alcinha. Da alcinha de correntinhas. Chegando aqui no canto, observe que tem 3 alças. Então, nessa aqui eu vou colocar um ponto alto, na do meio eu vou fazer um Vzinho e nessa daqui também só um ponto alto duplo. Uma correntinha, um ponto alto duplo, 3 correntinhas e outro ponto alto duplo na mesma alcinha para formar o V. Uma correntinha, ponto alto duplo, já na próxima alcinha. E aí, é só dar continuidade. Vou encerrar essa carreira com um ponto baixíssimo na 4ª correntinha. Já corto o fio e faço o arremate. Pego uma agulha menor, puxo o fio para trás, viro o trabalho, vou fazer um nozinho e esconder esse fio. Corto bem rente. Esse aqui de baixo, o inicial, eu também acabo dando um nozinho e escondendo entre os pontos. E corto o fio. Vamos ver como ficou? Esse é o square maior e você vai precisar de 3 como esse para a parte da frente. E veja bem, sem emendar, sem fazer emendas. O square que vai fazer as emendas é o square menor. O square menor é feito com o mesmo número de carreiras que esse square maior. A diferença é que, a partir
dessa carreira aqui mais fechada, eu vou usar pontos altos normais. Aqui, nesse square que é um grande, eu usei pontos altos duplos nessas últimas carreiras. No square menor, eu vou usar pontos altos normais. E na última carreira, também vai ser diferente porque eu vou fazer a ligação, a união dos squares. Então, vamos lá. Veja bem, esse miolinho segue os mesmos passos do square maior. Fiz as pétalas com pontos altos duplos, normalmente. E fiz a marcação das laterais do quadradinho com os Vzinhos. Agora, as próximas carreiras também seguem normalmente, só que ao invés de eu usar ponto alto duplo, eu vou usar ponto alto normal. E aí, a diferença é que ao invés de você subir 4 correntinhas, você vai subir 3 correntinhas. E aí, é a mesma sequência até essa é a última carreira. E eu vou seguir com ela até aqui o canto. E aí depois eu vou explicar como a gente vai fazer a emenda dos squares. Veja bem, parei bem aqui no Vzinho. É no Vzinho que vai haver a ligação. Vamos ver como que vai ficar. Então, veja bem, esse cantinho que nós estamos fazendo, nós vamos unir com esse canto daqui, desse square. Aí, eu vou fazendo a união das carreiras, até chegar nesse canto. Chegando nesse canto, feito essa união, eu já faço a união com o próximo square. E aí, continuo fazendo a ligação
até chegar no próximo canto. Feito isso, eu dou sequência normalmente à carreira e encerro. Então vamos lá, já estou com o square na mão para começar a fazer a emenda. Como estou aqui no canto, nós vamos fazer uma correntinha para dar a virada. Pego o outro square no sentido do avesso, essa é a parte do avesso. Vou introduzir a agulha aqui no Vzinho e fazer um ponto baixo. Agora faço mais uma correntinha e venho no meu square menor e concluo o meu Vzinho do lado de cá. Agora, eu vou já no outro square, naquele espaço da correntinha, insiro a agulha e faço um ponto baixo. Dou a laçada e venho aqui na minha alça de correntinhas e faço o meu ponto alto. Então, agora a sequência é essa. Introduzo a agulha lá no espaço do outro square, faço um ponto baixo e venho para o square menor e faço um ponto alto. Ponto baixo e ponto alto. Veja como fica a união. Nós não usamos correntinhas aqui, porque o ponto baixo já vai equivaler à correntinha que é usada como espaço. Então, nessa carreira eu não uso correntinha, apenas no Vzinho, tá? Então, é essa a sequência. Você vai lá no outro square, faz um ponto baixo, dá a laçada e faz um ponto alto, completando assim essa carreira. E vou lá no outro V e faço um ponto baixo. Agora, antes de eu retornar para esse meu Vzinho, eu vou pegar o outro square, no avesso também, essa parte virada do avesso, introduzo a agulha no Vzinho, que é o canto, e faço um ponto baixo. Agora é que eu vou fazer uma correntinha e voltar para o meu square, que eu estou finalizando. Faço o ponto alto dentro para formar o Vzinho nesse momento. Aí agora eu vou trabalhar, esqueço esse square que eu já uni e vou trabalhar no próximo square. Venho aqui é o Vzinho, então eu já venho aqui nessa próxima alcinha, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Venho para o meu square, faço ponto alto, ponto baixo, ponto alto.
Veja como ele ficou. Um square para esse lado e o outro square para o lado de lá, sendo unidos por esse square menor. E aí vou dessa maneira até chegar no próximo canto. Cheguei novamente no canto, e aí eu faço um ponto alto, uma correntinha, vou lá no canto do outro square, faço um ponto baixo, uma correntinha e venho terminar o meu Vzinho. Agora, eu dou sequência à carreira normalmente. Uma correntinha e um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Porque o square é ligado a apenas um lado. Então, veja bem como ficou. Esse é o menor, terminei a carreira aqui, fiz a união desse square e desse square. Agora, você vai fazer a união com um terceiro square. Então, você vai fazer um outro square menor desse tamanho e vai começar a uni-lo. A partir daqui, desce até esse canto, junta com esse e vem até aqui. Aí fica formada a parte da frente. Veja como ficou. Foi feita a união como um zigue-zague. Daqui até a outra ponta do outro vizinho é a parte que vai ficar no busto, sobre o busto. Esse é um tamanho que vai servir do 38 ao 40. Então, veja bem, essa medida, esticando bem, porque a linha ela vai ceder, ela está dando 47 centímetros. Então, para uma medida de busto de 94 centímetros, ela vai servir tranquilamente. Se o busto for maior, aí eu aconselho a não fazer o square menor, mas sim a fazer um square do mesmo tamanho desse de baixo. Daí vai aumentar essa parte e a blusa poderá ser de um tamanho grande. Na parte das costas, o square maior é feito da mesma forma, só que na última carreira nós vamos pegar um lado e unir com a frente. Então, ele vai ficar posicionado dessa forma. Esse é o square que eu estou fazendo da parte das costas e esse é o square maior da parte da frente. Então, eu venho aqui no Vzinho da frente e nesse Vzinho aqui, que vai ficar embaixo do braço, formando a cava. Então, eu vou unir essa lateral do square com esse lado do square grande.
o pequeno não. Então, vamos lá. Então, veja bem, estou aqui no canto, no Vzinho, vou fazer o próximo aqui em cima. Já fiz meu ponto alto duplo, agora eu faço uma correntinha. Venho aqui, pego o meu square da parte da frente e vou unir com um ponto baixo. Faço uma correntinha e volto aqui no meu square para terminar o meu Vzinho. Agora vou aqui no espaço, faço um ponto baixo. 2 laçadas, venho na minha alcinha de correntinhas e faço ponto alto duplo. E vou fazendo da mesma maneira que eu uni o outro square na parte da frente. A diferença é que aqui os pontos são altos duplos. Cheguei aqui no Vzinho, faço ponto alto duplo, uma correntinha e venho aqui nesse Vzinho da parte maior, não no Vzinho do square menor. Do square menor é esse, do maior é aqui. Aliás, você pode pôr bem aqui nesse de ligação. Passo o ponto baixo, uma correntinha, viro o trabalho e termino o meu V. Agora é só dar sequência à carreira. Uma correntinha, um ponto alto duplo. E encerro com um ponto baixíssimo na quarta correntinha. Corto o fio e arremato. Então, veja como ele ficou. Só que, na verdade, ele está para cima, mas no corpo ele vai cair. É o que vai dar o balanço para essa blusinha. Por quê? Porque o próximo square menor, eu vou fazer a ligação por aqui, mas vai ser para lá. Essa parte aqui não é unida, mas depois você vai ver certinho. O outro lado, você tem que fazer da mesma forma. Unir o próximo square daqui até aqui desse lado. Então, veja bem, já emendei os squares maiores nas laterais, desse lado e do lado de lá. Esses dois aqui são aqueles menores da parte da frente. O trabalho está no avesso, que é para vocês entenderem como que vai ser feito agora os próximos passos. Então, veja bem, esse da lateral, esse square da lateral, que é da parte das costas, que eu acabei de emendar, eu vou dobrá-lo aqui, sobre esse. Vou fazer a mesma coisa com esse square do lado de lá. Dobrei. E aqui está nascendo, então, a parte das costas. Isso aqui é o avesso da parte da frente. E aqui nós já temos o direito da parte das costas. Então, o próximo square, ele vai ficar posicionado
aqui. E eu vou uni-lo com esses dois da mesma forma que eu fiz na frente. Ou seja, vou fazer o square menor e vou fazer a união aqui com esses dois lados. E o outro square, uno aqui e aqui. Então, veja bem, eu já tenho um square aqui começado. E é dessa forma que eu vou posicionar e começar a fazer a união. Então, veja bem, está pronta a parte das costas. E ela ficou igual à parte da frente. A diferença é na hora da união dos squares. Ou seja, quando fizer o square maior, já vai unir com a lateral da frente, tanto de um lado quanto de outro. Depois, o square central vai ser unido às demais partes pelos squares menores, assim como foi feito na frente, segue os mesmos passos. Uma dica que eu vou dar para você é o seguinte: como fica muitos squares juntos, faça uma marcação nessa partezinha em que você vai unir com o square, tanto desse lado quanto desse lado, porque senão você pode se confundir na hora de estar montando, fazendo a costura. Um outro detalhe é o seguinte: com essa emenda da parte da frente das costas, houve um pequeno aumento aqui na lateral. Aqui seria a cava, a parte que vai ficar embaixo do braço. Então, veja bem, essa blusinha acabou servindo para o meu tamanho, que é um tamanho 42. Meu busto é tamanho 100. Então, ela serviu normalmente. Essa é uma dica que eu deixo para você, porque eu falei de fazer o square maior quem tem um busto de tamanho maior, né? Agora, o próximo passo é fazer a alcinha. Nós vamos pegar aqui dessa ponta do square. Vamos fazer e vem até o outro lado, frente e costas. Alcinha aqui, alcinha ali. Para fazer a alça, eu vou unir o meu fio aqui na ponta desse square menor. Vou fazer uns 25 centímetros de correntinhas e vou ligar aqui no square da parte de trás. Vamos lá. Introduzo a agulha, puxo um fio e vou fazer um ponto baixo para firmar. Agora eu vou fazer as correntinhas até atingir os 25 centímetros que eu preciso para minha alça. Se o seu tamanho for outro, você faz o tamanho que você precisar. Quarenta e 45 correntinhas já fez eu atingir os 25 centímetros que eu preciso. Então, agora, eu venho na parte de trás e faço um ponto baixo para prender. Vou fazer mais 2 pontos baixos, que é para eu virar. Agora, eu viro o trabalho e vou começar a trabalhar nessa correntinha. Então, eu faço uma correntinha, pulo a primeira e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma e faço outro ponto alto.
E vou dessa forma até o final da minha alça. Chego aqui ao final da carreira, eu vou terminar com uma correntinha. Ponto baixo. Então, a alça já está presa. Agora, eu não corto o meu fio e já começo a fazer uma carreira de acabamento, até chegar na outra ponta e iniciar a outra alça. Então, eu vou fazer da seguinte forma: 3 correntinhas, um ponto baixo, pegando aqui no último ponto baixo feito. Fiz um picô. Venho sobre o próximo ponto alto e faço um ponto baixo. Um ponto baixo dentro do espaço, outro picô. 3 correntinhas e o ponto baixo. Ponto baixo no ponto alto, ponto baixo no espaço. E outro picô. E vou seguindo dessa forma. Vim com a minha carreira de picô até chegar aqui na ponta do outro square menor. Coloco um ponto baixo dentro do V e agora vou fazer a alça desse lado, com o mesmo número de correntinhas que eu usei do lado de cá. No caso, eu usei 45. Pego a ponta da parte de trás do meu square, coloco um ponto baixo e mais 2 para fazer a vira. Viro o trabalho, faço uma correntinha, pulo uma e um ponto alto na próxima. Assim como eu fiz na outra alça. Já fiz a alça toda, cheguei aqui no V da parte da frente, termino com uma correntinha e um ponto alto pegando naquele ponto baixo. Coloco um ponto baixo dentro do V. Agora eu já ergo 3 correntinhas para fazer o meu picô. Um ponto baixo em cima do ponto alto, um ponto baixo no espaço e um picô. Ponto baixo no ponto alto, ponto baixo no espaço e um picô. Vou fazendo dessa forma o acabamento em volta da cava, essa parte que vai ficar embaixo do braço,
Aí venho novamente aqui na outra parte e vou subir, inclusive, pela alcinha. Fiz a volta da cava e cheguei aqui na alça. Então, eu vou dar continuidade ao picô. Um ponto baixo aqui no espaço, 3 correntinhas, outro ponto baixo. Venho direto aqui para o espaço da alça e faço um ponto baixo. Vou em cima do ponto alto, faço um ponto baixo. E agora, outro picô. Ponto baixo no espaço, ponto baixo em cima do ponto alto. Aí, outro picô. Vou dessa forma até o final da alça. Então, veja bem, cheguei aqui no final da alça, acabei de fazer um picô. Introduzo no espaço e faço um ponto baixo. Agora, no próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Não vou cortar o meu fio. Eu vou dar a volta aqui por trás e continuar fazendo picôs desse lado, sem precisar cortar o fio. Então, veja bem, 3 correntinhas, viro o trabalho, vou aqui próximo desse picô, num ponto baixo, né? E faço um ponto baixíssimo. Agora, eu viro o trabalho, veja bem que a linha vai passar por dentro. Mas aí eu já estou do outro lado da alça. Agora, aqui nesse espaço, eu já vou colocar um ponto baixo. E para dar sequência aqui desses picôs, eu já vou fazer um picô aqui no espaço. Um ponto baixo no próximo ponto alto. Agora o detalhe, como aqui é a base do ponto alto, onde ele foi feito, então o que eu vou fazer? Eu vou introduzir a minha agulha no meio das perninhas do ponto alto. Puxo o fio e faço o ponto baixo. Vou no espaço, ponto baixo, e aí eu faço o picô. Venho aqui no ponto alto, vou no meio das perninhas dele e faço o ponto baixo. Agora, então, ponto baixo no espaço e outro picô. O bom é que o picô também fica desencontrado e dá firmeza na alça, porque aqui ela fica mais franzidinha. Fazendo do outro lado, ela vai ficar mais firme. Cheguei aqui no final da alça.
nos picôs. Nessa parte de decote, vou contornar a outra alça. Então, venho por aqui, contorno a alça, chego aqui nessa parte, venho para o lado de cá, da mesma maneira como eu fiz na outra alça, e venho desse lado da alça, faço o contorno inteiro da cava e finalizo a minha carreira aqui, passando o picô a volta toda da blusa, sem precisar cortar o fio. Então, veja bem, iniciei as correntinhas da alça por aqui, voltei com os pontos altos, continuei fazendo o picô, dei a volta na frente, fiz essa alça de correntinhas, voltei com ponto alto, dei a volta na cava com picôs, subi com os picôs, passei o fio desse lado e vim com os picôs desse lado. Agora estou aqui. Vou continuar passando os picôs na parte de trás. Venho até essa alça, continuo com os picôs. Faço o mesmo método do lado de lá, ou seja, passo o fio e continuo com os picôs do lado de cá da alça. Vou chegar aqui, aí eu vou fazer o contorno dessa cava até contorno com os picôs até chegar aqui em cima, finalizando os picôs. Feito esse contorno, o próximo passo é colocar as franjas. Então, veja bem, agora vou finalizar a carreira dos picôs. Já fiz a volta toda. Agora introduzo a agulha aqui, naquele Vzinho. Faço mais um ponto baixo. E um último picô. Finalizando com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo. Agora é só cortar o fio e escondê-lo. Puxo para o lado de trás, pego uma agulha menor e faz a mesma coisa com aquele fio também que iniciou essa carreira de picô e alça. Para fazer o acabamento da parte de baixo, eu vou colocar a minha linha a partir da emenda debaixo da cava. Aqui é a cava, aí eu sigo essa linha que é a emenda dos squares. Aí nessa emenda, onde tem aquela correntinha, eu vou introduzir a agulha para puxar meu fio. Dessa forma, a carreira vai se iniciar pela lateral. Vou introduzir a agulha aqui na união dos Vzinhos. Puxo o fio, faço um ponto baixíssimo. Agora, vou escondendo esse fio inicial e fazendo os pontos baixos. Coloco um ponto baixo dentro do espaço e um ponto baixo sobre o ponto alto. Dentro do espaço e sobre o ponto alto. E vai ser dessa maneira até chegar no canto, no bico do square.
Cheguei no Vzinho do square. Então, aqui dentro desse V, eu vou colocar 3 pontos baixos. E aí, volta a sequência. Ponto baixo sobre ponto alto e ponto baixo no espaço. Você vai fazer dessa maneira na volta toda da blusa. E vai encerrar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. E cortar o fio. Para fazer a franja, você vai precisar de um pedaço de papelão. Pode recortar de uma caixa. Ele precisa ter 20 centímetros de comprimento. É onde nós vamos enrolar o fio. Você segura o fio com o polegar e vai dar 8 voltas ao redor do papelão. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 voltas completas. Comecei aqui, parei aqui. Vou cortar o fio, passo a tesoura por baixo e está pronto uma franja. Faça vários dessas mechas de franja, porque daí você vai colocando por blocos. As franjas vão ser colocadas na seguinte ordem. Comece pelo bico e em um espaço ao lado de cada bico. Depois, vai pular um espaço, aí coloca a franja. Pula um espaço, coloca a franja. E assim por diante. De todos os lados, até chegar aqui em cima, onde a gente coloca outra franja. Então, para colocar a franja, você posiciona no dedo indicador e ajusta as pontas para ficarem iguais. Vou introduzir a agulha por baixo do trabalho, puxo o bloquinho das franjas e vou puxar novamente os fios por dentro dessa alcinha que se formou. Aí eu vou ajustando para formar o nozinho e verificar as pontas certinhas.
a sequência. Franja, vazio, franja, vazio. Então, agora o que eu quero mostrar é como vai ser essa parte aqui. Então, eu só vou colocar uma franja aqui, nesse espaço. Porque se eu colocar uma aqui e uma aqui, ela acaba ficando meio volumosa. Então, aqui vai ficar melhor uma só. Introduzo a agulha por baixo, puxo o fio e faço a minha franja. Observe que esse tamanho da franja, de 20 centímetros, é para cobrir esse espaço vazio aqui, olha, que fica entre um square e outro. Agora, você dá sequência, da mesma forma, a volta toda da blusa. E depois, eu recomendo passar com o ferro e acertar as pontinhas que ficaram um pouquinho para fora. E aí, vai estar pronta.